Capítulo 3. O cálculo econômico na comunidade socialista. Estamos realmente enfrentando as inevitáveis consequências da propriedade comunal dos meios de produção? Não haverá mesmo um meio de se efetuar o cálculo econômico em um sistema socialista? Em todas as grandes empresas, cada unidade de negócios possui, de certa maneira, uma independência em sua contabilidade. É capaz de calcular e comparar os custos da mão de obra com os custos dos materiais. E sempre é possível a cada unidade individual e compilar os resultados econômicos de suas atividades sob o ponto de vista contábil. Podemos assim apurar o sucesso que cada unidade em particular obteve, bem como tirar conclusões quanto à necessidade de reorganizações, corte de despesas, abolição ou expansão de unidades existentes, ou até mesmo a criação de novas unidades. É notório que alguns erros são inevitáveis em tais cálculos. Surgem parcialmente em decorrência das dificuldades de se alocar as despesas gerais. Já outros erros surgem da necessidade de se calcular dados que, sob vários pontos de vista, não são rigorosamente determináveis. Por exemplo, quando ao avaliarmos a lucratividade de um determinado método de produção, calculamos a depreciação das máquinas com base em uma determinada durabilidade de uso. Ainda assim, todos esses erros podem ser confinados a limites estreitos, de modo a não atrapalharem o resultado líquido do cálculo. O restar incerto entra no cálculo das incertezas das condições futuras, que é uma companheira inevitável da natureza dinâmica da vida econômica. Parece tentador querer traçar, por analogia, estimativas apartadas de cada unidade de produção no Estado socialista. No entanto, isso é deveras impossível, pois o cálculo econômico de cada unidade precisa se basear em preços formados em transações de mercado para aferir as matérias-primas e a mão de obras empregadas. Se inexiste livre mercado, inexiste mecanismo de preços. E sem um mecanismo de preços, inexiste cálculo econômico. Podemos imaginar uma situação em que sejam permitidas transações entre determinados ramos de negócios a fim de obter o mecanismo que determina as relações de troca, preços, e com isso, criar uma base para o cálculo econômico mesmo na comunidade socialista. Em um esquema de economia uniforme, que não conhece a propriedade privada dos meios de produção, grupos de trabalhos individuais são independentes e devem obedecer às diretivas do Supremo Conselho Econômico. Entretanto, partilham entre si outros bens materiais e serviços contra pagamento, feito por meio de uma troca comum. Grosso modo, é assim que concebemos a gestão socialista dos negócios quando, hoje, falamos da completa socialização da economia. Entretanto, ainda não chegamos ao ponto crucial. Relações de troca entre bens de produção somente podem ser estabelecidas com base na propriedade privada dos meios de produção. Quando o sindicato dos carvoeiros fornece carvão ao sindicato dos metalúrgicos, não se forma preço algum, exceto quando ambos os sindicatos são donos do meio de produção empregados nos seus respectivos negócios. Isso não seria socialização, mas sim capitalismo, trabalhismo e sindicalismo. A questão é de fato muito simples para aqueles teóricos socialistas que se fundamentam na teoria do valor-trabalho, segundo Frederick Engels, 1820 a 1895. Abre aspas. Tão logo a sociedade se aposta dos meios de produção e os utilize na forma diretamente socializada, o trabalho de cada indivíduo, por diferente que seja em sua utilidade específica, torna-se a priori e diretamente trabalho social. A quantidade de trabalho social investida em um produto não precisará, então, ser estabelecida indiretamente. A experiência diária imediatamente nos diz quanto é necessário em média. A sociedade poderá simplesmente calcular quantas horas de trabalho são empregadas em uma máquina a vapor em um trimestre da última colheita de trigo e em 100 jardas de linho de uma dada qualidade.
Certamente a sociedade terá de saber o trabalho necessário para produzir determinado bem de consumo. Terá de organizar seu plano de produção de acordo com a disponibilidade dos meios de produção. E, é claro, a força do trabalho cai nessa categoria. A utilidade produzida pelos vários bens de consumo, ponderadas entre si e em relação à quantidade de trabalho requerida para produzi-las, em última instância determinarão o plano. O povo simplificará tudo sem a mediação do famigerado valor. Fecha aspas. Não é nossa tarefa aqui reafirmar, mais uma vez, as objeções críticas à teoria do valor-trabalho. Na presente análise, interessam apenas na medida em que nos permite avaliar a aplicabilidade do trabalho nos cálculos de valor em uma comunidade socialista. À primeira vista, o cálculo em termos do trabalho também leva em consideração os recursos naturais não humanos utilizados na produção. A lei dos retornos descrescentes já é levada em conta no conceito de média de tempo de trabalho socialmente necessário, visto que seu funcionamento se deve à variedade de condições naturais de produção. Se a demanda por uma mercadoria aumentar e devam ser explorados recursos naturais piores, então o tempo médio do trabalho socialmente necessário para a produção de uma unidade também aumentará. Se recursos naturais mais favoráveis forem descobertos, a quantidade de trabalho socialmente necessário diminuirá. A ponderação acerca das condições naturais de produção só satisfaz na medida em que esteja refletido na quantidade de trabalho socialmente necessário. Entretanto, é nesse particular que falha a valoração em termos de trabalho. Deixa fora do cômputo o emprego dos fatores materiais de produção. Suponhamos que o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de duas mercadorias, P e Q, seja de 10 horas cada. Além disso, além do trabalho, tanto P quanto Q exigem o uso da matéria-prima A, cuja produção exige uma hora de trabalho socialmente necessário. Suponhamos também que 2 unidades de A e 8 horas de trabalho são utilizadas na produção da P, e uma unidade de a 9 horas de trabalho são utilizadas na produção de Q. Em termos de trabalho, P e Q são equivalentes, mas em termos de valor, P é mais valioso do que Q. A equivalência anterior é falsa e só o reconhecimento de que P é mais valioso que T corresponde à essência e ao propósito do cálculo econômico. É verdade que esse excedente, pela qual, segundo o cálculo de valor, P é mais valioso do que Q, esse substrato material é fornecido pela natureza, sem qualquer adição humana. Ainda assim, o fato de só estar presente em quantidades tais que o tornam um objeto a ser economizado tem de ser levado em conta, de uma maneira ou de outra, no cálculo do valor. O segundo defeito do cálculo em termos de trabalho é ignorar diferentes qualidades de trabalho. Para Karl Marx, 1818 a 1883, todo o trabalho humano é economicamente do mesmo tipo, pois é sempre o dispêndio produtivo do cérebro, dos músculos, dos nervos e das mãos humanas. Abre aspas. O trabalho qualificado nada mais é que um trabalho simples e intensificado ou multiplicado, de modo que uma quantidade pequena de trabalho qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples. A experiência mostra que o trabalho qualificado sempre poderá ser produzido em termos de trabalho simples. Não importa se uma mercadoria é um produto do trabalho de mais alta capacitação, seu valor sempre poderá ser equiparado com o valor do produto de um trabalho simples, de modo que represente apenas uma quantidade determinada de trabalho simples. Fecha aspas. Eugène von Beauhark, 1851 a 1914, não está muito errado quando diz que esse argumento é um malabarismo teórico de ingenuidade espantosa. Para julgarmos a visão de Marx, não precisamos nos perguntar se é possível encontrar uma mensuração fisiológica única para todo o trabalho humano, físico ou mental, pois é certo que há entre os homens graus variáveis de capacidade e destreza, o que faz com que os produtos do trabalho e serviços tenham qualidades variáveis. Para decidir se o cômputo em termos de trabalho é ou não aplicável,
devemos averiguar se é possível expressar diferentes tipos de trabalhos em termos de um mesmo denominador comum, sem a mediação valorativa dos produtos pelo sujeito econômico. A prova apresentada por Marx não logra êxito. A experiência, na verdade, mostra que os bens consumidos se baseiam em relações de trocas que não levam em conta se foram produzidos por trabalho simples ou complexo. No entanto, só poderíamos provar que determinada quantidade de trabalhos simples podem ser diretamente equiparados a determinada quantidade de trabalho complexo, caso ficasse demonstrado que o trabalho é a raiz do valor de troca. Isso não é demonstrado, mas é o que Marx tenta por meio desses mesmos argumentos. Tanto isso não é prova da homogeneidade que taxas de substituição entre trabalho simples e complexo se manifestam nas variações salariais em uma economia de troca, um fato a que Marx não alude nesse contexto. Esse processo de equalização é resultado das transações de mercado e não seu antecedente. O cálculo em termos de trabalho teria de estabelecer uma proporção arbitrária para a substituição do trabalho simples pelo complexo, o que excluiria seu emprego para propósitos de administração econômica. Há muito se supunha que a teoria do valor-trabalho fosse indispensável ao socialismo, de modo que a exigência de socialização dos meios de produção tivesse nela um fundamento ético. Hoje sabemos o erro que isso representa. Embora a maioria dos defensores do socialismo tenha empregado essa concepção errônea, até mesmo de Marx, que embora tenha adotado fundamentalmente outro ponto de vista, não estava de todo livre dela. Está claro que o clamor político para a implantação da produção socializada, por um lado, não necessita e nem pode se fundamentar na teoria do valor-trabalho. E, por outro lado, que as pessoas que têm ideias diferentes quanto à natureza e origem do valor econômico podem ser socialistas segundo seus sentimentos. Entretanto, para os defensores do modo socialista de produção, a teoria do valor-trabalho é necessária em um sentido diferente do normalmente pretendido. Em suma, a produção parecer racionalmente realizável se lhe for dada uma unidade de valor objetivamente reconhecível, que permita o cálculo econômico numa economia em que nem dinheiro nem trocas estejam presentes, e apenas o trabalho pode, de maneira concebível, ser considerado como tal.